Gênesis capítulo 12, versículo do 6 ao 8. Atravessou Abraão a terra até Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam ali naquela terra. Apareceu o Senhor e disse-lhe a Abraão: darei à tua descendência a terra, esta terra. Ali edificou Abraão um altar, diga altar, que lhe aparecera o Senhor. Passando dali para o monte, ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. E ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois seguiu Abraão dali, indo até o Neguebe. A palavra nessa noite é um altar ou um monte de lixo. Um altar ou um monte de lixo. Antes eu quero que você feche os olhos e curva a sua cabeça. Nós vamos orar ao Senhor. Espírito Santo de Deus, nesta noite eu te peço a tua ajuda, a tua graça, tua unção sobre a nossa vida, Senhor, sobre a vida do teu povo, das pessoas que estão aqui, Senhor, pela primeira vez. Que teu Espírito Santo, que é sabedor, Senhor, de todas as coisas, possa entrar na vida deles e abençoar a vida deles, ó Deus, através dessa tua palavra. Que tua igreja possa estar alerta a tudo aquilo que vai ser dito aqui, Senhor. Que nós possamos, ó Deus, honrar e edificar a sua casa e a nossa vida através dessa palavra e também da ajuda do Espírito Santo de Deus. Amém? Edificou ali um altar, disse o Senhor. Abraão edificou ali um altar. E ele edificou um altar entre Betel e Ai. Betel, e Tel, casa de Deus. Ai, monte de lixo. Ai, monte de lixo. Betel, casa de Deus. Quando se fala em altar na Bíblia, a palavra do Senhor está falando sobre edificação, sobre adoração, sobre remissão, sobre reedificação. Quando a palavra do Senhor fala sobre Ai, que significa monte de lixo, significa sujeira, resto, podridão, pecado, tristeza. Um edifica, o outro destrói. Um é divino e o outro é maligno. Que direção nós estamos olhando para a nossa vida espiritual nesta noite? Nós estamos olhando para Betel ou estamos olhando para Ai? A nossa vida não tem sido mais a mesma desde o dia que nós aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador. Por que ela não tem sido mais a mesma? Ela não tem sido mais a mesma pelo simples motivo de que nós estamos com nossos pensamentos cocheando que nem Elias, que nem o povo diante de Elias, diante do profeta de Baal, dos profetas de Baal. O povo estava cocheando entre os dois deuses. Em que direção nós vamos olhar? Em que direção nós estamos olhando? O que nos está fazendo crescer? O que nos está fazendo crescer? Ou nós olhamos para Betel, ou nós olhamos para um monte de lixo. Abraão foi chamado de uma terra onde a idolatria, ela era patamar. Ele, um idólatra, fazia ídolos, seu pai trabalhava com ídolos. Mas Deus tinha um chamado para Abraão, e Deus sempre nos ajuda na caminhada, mesmo que a nossa força seja pouca. Deus nos chama para uma caminhada,
E às vezes nós temos que ter perdas para ganharmos mais à frente. Muitas vezes nós não queremos perder, nós só queremos ganhar. Deus nos chama e tira muitas vezes da nossa vida coisas que queríamos que ficasse. E Deus tira. Mas em compensação, Ele nos dá uma outra, no qual Ele quer que nós tenhamos. Isso é muito importante. Porque muitas vezes nós queremos aquilo que nós queremos. E Deus quer nos dar aquilo que Ele quer. Quer agradar a Deus? Odeie o que Ele odeia e ame o que Ele ama. Odeia o que Ele odeia e ame o que Ele ama. Deus ama o pecador, mas detesta o pecado. E ultimamente nós temos vivido uma vida concordando com as coisas erradas. Hoje eu estava, após o almoço, Dona Ana foi deitar um pouquinho, meus filhos foram embora, meus netos, minha mãe foi embora. E eu estava sentado no sofá, eu falei, acho que eu vou dar uma deitadinha também, porque eu estou cansado. Nós chegamos quase 1h da manhã de Rio Claro. Aí eu falei, acho que eu vou lavar a louça. Fazia tempo que eu não lavava a louça. Comecei a lavar a louça. Cada prato que eu pegava, que eu estava lavando, Deus falava ao meu coração, limpa, limpa. Você foi chamado para limpar. Você não foi chamado para agradar. Você foi chamado para limpar. Eu comecei a chorar e junto com o sabão, o detergente, as minhas lágrimas começaram a cair em cima daquela pia. E eu disse para o Senhor, então começa comigo, Deus. É comigo que o Senhor tem que começar. Não é com a igreja. Ele disse, eu estou fazendo agora. E aquilo começou a trabalhar dentro do meu coração. Irmãos, você não sabe quanto tempo você está na igreja e você não sente mais a presença de Deus. Quanto tempo você canta, louva ao Senhor e você já não deseja mais ter aquilo que você tinha há muito tempo atrás. Sabe por quê, irmãos? O nosso olhar, eles não está em direção a Betel, ele está em direção a um monte de lixo. E a Bíblia fala que cada vez que nós construímos um altar, nós estamos agradando aquele que nos aceitou como Senhor e Salvador. Ele nos aceitou, irmãos. Não foi nós que aceitamos. Quando você constrói um altar, você está dizendo para o Senhor, Senhor, tudo que eu tenho é teu. Meu pensamento, minha vontade, tudo isso é teu, Senhor. Então toma conta. Mas muitas vezes nós construímos um altar e queremos que sobre o altar tenha somente aquilo que nós queremos dar para Deus. O que nós queremos dar. E Deus precisa de você nesta noite, que você entregue-se totalmente a Deus. Faça um altar todos os dias da sua vida. Abraão não fez um altar só. Porque em todos os lugares que você lê na Bíblia, Abraão fazia altar. Ele só não fez um altar. Foi lá no Egito. E por causa que ele não fez um altar no Egito, o seu povo, mais para frente, ficou escravo, irmãos. Muitas vezes nós não entregamos tudo aquilo que nós queremos, que nós temos que entregar ao Senhor. E aí a gente fica escravo. Escravo de um pensamento maligno, escravo de uma vontade maligna. Tudo aquilo que o diabo quer colocar na nossa vida, nós ficamos escravos. E você sabe que eles ficaram escravos 430 anos, 420 anos. Porque ele não fez um altar ali no Egito, ele devia ter feito. Porque altar significa libertação. Altar significa satisfazer aquele que vive para sempre. A cidade de Ai, ela foi a segunda batalha de Josué e a primeira derrota. 37 pessoas morreram nessa luta. Porque Ai era um lugar de destruição. Ai foi o lugar onde a primeira derrota aconteceu para o povo de Israel.
E todas as vezes que você não olha para Betel, e você não constrói um altar na sua vida, e você olha para o lixo, você está olhando para Ai, e é um lugar de destruição. Você pensa que no momento que você está olhando para Ai, está tudo bem. Josué olhou e disse, sim, essa cidade é pequenininha demais. Isso aí manda aí uns 200, 300 homens, aí a gente já arrebenta todo mundo aqui. Eles voltaram, irmãos, destruídos. E todas as vezes que você não entrega o seu sacrifício no altar do Senhor, e faz um altar para o Senhor, você está em Ai. E aí é motivo de destruição. Deus tem você como um tesouro, não um troféu. Um tesouro. Olhe para o seu irmão e diga, nós somos tesouro de Deus. Diga para ele, não troféu. Mas para o diabo, irmãos, você não é um tesouro. Para o diabo você é um troféu, que ele está conseguindo destruir a sua vida, através de coisas erradas que você faz. O diabo acha que você é um troféu, irmãos, mas para Deus você é um tesouro. E um tesouro que Ele cuida muito bem. Quando você faz um altar de holocausto, significa o seguinte, que você está entregando tudo para Deus. Estou entregando minha vida, meus filhos, meus netos, meu trabalho, minha igreja, minhas congregações. Senhor, eu estou entregando. Eu estava falando isso com Deus ali na pia, eu disse, Senhor, então eu estou entregando todos eles. Eu estou fazendo um altar de holocausto nessa tarde, na Tua presença, Senhor. Porque eu não quero mais, na minha igreja, que crente olhe para um monte de lixo. Edificar um altar significa dizer para o Senhor, tudo que é meu, te pertence. Tudo que é meu, Senhor, te pertence. Para onde você está olhando ultimamente? Para Betel ou para Ai? Você muitas vezes olha para Deus ou você olha para o diabo? Pastor, eu não posso, eu não olho para o diabo. Olha às vezes com atitudes, com pensamentos, com palavras. Deus é amor, mas muitas vezes Ele precisa destruir para construir de novo. Ele destruiu a humanidade através da água e só se salvou Noé e sua família. Ele destruiu Sodoma e Gomorra e Ló e seus filhos, suas filhas foram salvos. Ele destruiu Nínive, como diz lá no livro de Ageu, para que ela pudesse ser reconstruída mais forte. Tudo aquilo que não cabe a Deus, irmãos, Ele tira e destrói da nossa vida. Mas quando nós queremos que Ele destrói, que Ele tire. Ele destruiu cidades inteiras, dilúvio, cidades muito bem habitadas. Para você entender Deus, você tem que amar o que Ele ama e odiar o que Ele odeia. Lá no livro de Mateus capítulo 13, versículo 33, diz o seguinte: o reino de Deus é comparado a uma mulher que tem uma porção de farinha e sobre ela acrescenta algumas porções de fermento. E esse fermento leveda toda a massa. O reino de Deus, nós já sabemos o que é. A mulher aqui, nessa passagem, Jesus não está dizendo que ela é a Israel, que ela é a ajudadora, que ela é a mulher que é sábia. Nessa passagem, essa mulher aqui é o demônio, é o diabo, colocando fermento na massa, que é o povo dele, fazendo com que o povo dele possa ser contaminado. E ele contaminando o povo, o reino de Deus é contaminado. Esse é o ensinamento dessa palavra. Muitas vezes foi pregado sobre o fermento, mas o que é o fermento?
O fermento não é só fofoca. O fermento não é só língua grande. O fermento é algo que o diabo coloca dentro da igreja para contaminar a igreja, para que você possa chegar aqui, ouvir uma palavra que você quer ouvir. Você não quer ouvir uma coisa dura, porque uma coisa dura aos seus ouvidos incomoda. Mas para que você possa sair daqui e morar em Betel, você precisa tirar algo da sua vida que incomoda mesmo, mas a Deus. Quanta injustiça. A Bíblia diz que nós devemos ser sal. O sal, quando é insípido, ele não serve para nada, nem para salgar, nem para fazer nada. Nós somos o sal da terra, luz do mundo. E o diabo não quer, irmãos, que essa luz brilhe e que esse sal fortaleça a vida das pessoas. Então ele coloca fermento. Fermenta aqui, fermenta ali, fermenta lá, e vai fermentando. E de repente uma pessoa ouve uma palavra dura, vai para casa, no meio do caminho já comenta: nossa, para que tudo isso? Não sei o quê. E o pastor hoje estava irritado. Não estou irritado, mas o Espírito Santo de Deus está triste. Eu digo para você nessa tarde aquilo que eu ouvi hoje lavando louça. Eu estou triste com atitudes de pessoas que se dizem cristãos. Um dia nós vamos ter um julgamento chamado trono branco, está lá em Apocalipse. E eu espero que você, eu e todos os cristãos que servem a Deus verdadeiramente estejamos ao lado dele e não no lado do réu. Porque ali embaixo o julgamento será final, irmãos. Não tem mais acordo. Endireita os seus caminhos hoje, porque amanhã eu falarei contigo. Vamos buscar o Senhor enquanto podemos achar. Não adianta eu vir para a igreja cantar, louvar, trazer meu dízimo, minha oferta, comparecer nos cultos, e naquele dia eu ser réu, porque a minha vida, dando tudo isso que eu estou fazendo aqui nessa terra, eu ainda tenho uma falha. Eu não levanto o altar para o Senhor, eu estou de olho no lixo, na visão mundana, servindo a dois deuses. A quem você serve hoje? Porque cocheais entre dois pensamentos, diz o Senhor. Se servir a Baal, ande com Baal. Se servir a Deus, ande com Deus. Mas tem que andar com Deus em dignidade, em honra. Esses dias, uma pessoa disse para mim: pastor, o senhor é meu espelho. Eu disse: está amarrado isso aí. Pastor, mas o senhor é meu... Está amarrado isso aí, irmão. Eu sou falho, eu peco. Tem vezes que eu tenho pensamentos malignos, tem vezes que eu tenho atitudes erradas. Não se espelhe em mim não, irmão. Olha para aquele que é o autor e consumador de todas as coisas, e é para ele que você vai ter exemplo. Paulo disse: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Paulo, quando disse isso, é porque nele tinha Cristo. Não adianta você ouvir pregações e louvores que mexem com o seu coração emocionalmente. Você tem que ouvir pregações e louvores e atitudes que mexem não só com você, mas que mexem com o seu ego, com o seu caráter. Não adianta nós falarmos que somos crentes e nós mudamos de vida. Nós não mudamos. Continuamos fazendo as mesmas coisas que estávamos fazendo antes de aceitar a Cristo. Quando eu levanto o altar, estou dizendo de fidelidade, de lealdade. Coisa que está faltando hoje no meio evangélico: fidelidade e lealdade. Hoje você ama, amanhã você me apunhala pelas costas. Hoje você ama o teu irmão e amanhã você manda ele para o inferno. Que lealdade é essa? Que fidelidade é essa? Não adianta nós continuarmos a viver uma vida diferenciada. Nós precisamos viver uma vida
transformada. O que é que Deus quer de mim e de você? Que nós levantemos um altar todos os dias na nossa vida. Todos os dias, para que não haja destruição, para que o monte de lixo saia da nossa vida de uma vez por todas. Muitas vezes eu fico pensando, Senhor, eu vou trazer uma palavra para a igreja, como eles vão receber? O Senhor hoje falou comigo, eu segurei aquele copo tão forte que quase estourei o copo. Deus falou comigo, não me importa o que eles pensam, importa o que eu penso. Não importa o que eles estão falando, o importante é que eu estou falando. Isso é importante. Você pensa que eu gostaria de estar trazendo essa palavra hoje? Mas se eu não traço, se eu não trago essa palavra, Deus levanta outro para trazer. Mas eu fui chamado, irmãos. Eu fui chamado para fazer aquilo que Deus quer. Demorou muito para mim tomar certas atitudes na minha vida. Mas faltam poucos anos para mim subir para o céu. Mas antes de subir, eu quero fazer tudo o que Ele quer. Sabe por quê? Porque o meu lugar vai estar garantido lá em cima. Nós vemos igrejas megas, grandes, pastores, negociadores de fé, balconista de fé, vendendo fé, vendendo casa, vendendo apartamento, vendendo carro, fazendo um monte de coisa que agrada o coração do povo. Mas ultimamente nós não estamos mais vendo ninguém pregar sobre arrebatamento, sobre a vinda de Jesus, sobre o caminho que é Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque o povo não gosta de ouvir isso. O povo quer ouvir coisa que agrada o coração. Você está aqui hoje para agradar ao coração de Deus, não é do pastor Dorival, nem do pastor André. Não deixe que um monte de lixo te contamine. A igreja ultimamente do Senhor Jesus Cristo perdeu o temor de Deus. A igreja do Senhor Jesus Cristo perdeu o temor de Deus. As pessoas erram, pecam, fazem coisas erradas e não estão nem aí. Deus não é cego. Na hora certa, Deus vai fazer. E a pior coisa que tem nesta vida é desafiar uma autoridade. A pior coisa que tem nessa vida é desafiar uma autoridade imposta por Deus. Você está preocupado em agradar quem? Sua mãe? Seu líder de célula? Seu pastor? Ou você está preocupado em agradar a Deus? Para onde está apontando o teu dedo? Para Betel ou para o monte de lixo? Casa eterna chama Betel. Inferno chama monte de lixo. Quantas pessoas se opõem à palavra? Quantas pessoas se opõem aos ensinamentos? Mas eu quero chegar um dia lá em cima no céu e ninguém apontar o dedo para mim e dizer, eu estou aqui no inferno por causa dele, que ele não me ensinou, por causa dele, que ele não me alertou. Eu creio que Deus vai falar, ah não? Então vem cá, vamos ver um filminho aqui. Não tenha medo de agradar a Deus. Não tenha medo de agradar a Deus. Ele tudo pode. E maior é o que está com você. Se a tua casa eterna chama-se Betel, irmão, fica pintando ela, adornando ela, com as suas orações, com o seu jejum, com as suas glorificando o nome do Senhor, exaltando o nome do Senhor, amando as pessoas, né? Amando, cuidando das pessoas. Vimos falando aí no meio do caminho, amar é muito fácil, é uma palavra muito legal. Quantas letras? Quantas? 4?
A-M-O-R. É 4 meses, né? 4 letras que dependem de atitudes. 4 letras que dependem de caráter. Não adianta eu falar que você me ama ou eu te amo aqui dentro da igreja, é fácil. Eu quero ver você me amar quando eu estiver em dificuldade. E quando você estiver em dificuldade, eu quero ver o meu amor para você. É muito fácil falar, nós te amamos. Eu já escutei esse te amo, sabe quantas vezes? Milhões de vezes. E sabe quantas vezes eu fui apunhalado pelas costas? Milhões de vezes. Pastor, como eu te amo. Ai, pastor, o senhor é tão importante para mim. No outro dia, nhá! Só que agora não entra mais a faca, porque agora tem o casco de tartaruga. Então agora não entra mais. Então arruma outra, arruma uma metralhadora, qualquer coisa. A palavra tem falado para nós sobre obrigações que nós temos que cumprir. Qual é a primeira obrigação do crente? A primeira obrigação do crente é aceitar Jesus como Senhor e Salvador, e tê-lo como Senhor e Salvador, não só como Salvador. Porque Salvador é fácil, irmãos, qualquer bombeiro é. Hoje lá no prédio, uma pessoa passou mal, apareceu o resgate lá, tal, foi lá, olhou, a pressão dela estava muito baixa, deram um remedinho para ela lá, tal, já puseram ela na ambulância e pá, foram lá ali em São Caetano, levaram para lá. Isso aí, irmãos, isso é Salvador. Salvou a mulher. Está pegando fogo na casa, o bombeiro entra lá, arrebenta tudo, sai. Ele é um salvador, oh aleluia. Bate o carro, ele vai lá, corta, tira o carro, ele é um salvador. Agora, Senhor, só Ele. Então nós precisamos ter, não só um salvador, nós precisamos ter um Senhor. Tome posição na sua vida. Vê para onde você está olhando, para Betel ou para o monte de lixo. Ultimamente nós temos visto grandes pregadores, mas poucas palavras. Poucas pregações. Muito pregador, mas poucas pregações. Eu vi aqui uma estatística. 56% dos evangélicos não têm certeza de salvação. 35 desses 56 são pastores. Você não pode ficar na igreja e não experimentar a graça de Deus. Você tem que estar na igreja e experimentar a graça de Deus. Você não vem aqui para marcar cartão ou dar o seu dízimo, a sua oferta. Você precisa vir aqui de domingo, de quarta-feira, para experimentar a graça de Deus. Para experimentar aquilo que é divino do céu, que só vem de Betel, não vem do monte de lixo. Vamos acordar para a nossa vida diária, irmãos. Vamos criar altares na nossa vida, de holocaustos ao Senhor, tirando da nossa vida tudo que desagrada a Deus. Não vamos mais olhar para um monte de lixo, porque Ele não tem nada para nos dar. Quando morremos, para onde vamos? Eu vou para o céu. Eu também vou. É, irmão? Vai mesmo? Eu vou, pastor. Isso, eu estou querendo ver o rosto de Jesus. Está querendo ver o rosto de Jesus? E a sua vida diária? Pastor, o senhor entende, né? É uma luta. Então. É nessa luta que Deus quer ver a sua posição. É nessa luta que Deus quer ver seu caráter, sua adoração. Eu não admito, e eu falei isso ontem lá em Rio Claro, eu não admito crente que aceitou Jesus, que passou pelas águas, que toma ceia e fica devendo para os outros. Você vai para um monte de lixo, irmão ou irmã. Eu não admito uma coisa dessa. Eu conheço um amigo que tem uma loja aí em São Caetano. 30% dos devedores tomam ceia todo mês. Fala até em línguas. Ele me deu uma listinha lá de uns irmãozinhos, pastores, diáconos, presbíteros, devendo. Que coisa feia. E depois, um dia eu vou abrir os meus olhos e vou ver o rosto daquele que traiu Jesus, que é o capeta.
vai ver Jesus não, irmãos. Põe tua casa em ordem, diz o Senhor. Coisa que eu mais aprendi com o meu pai. Meu pai, ele era uma pessoa muito ignorante. Ignorante no sentido assim, de tratamento. Ele não era um pai amoroso. Ele não era um pai assim que pegava a gente no colo, fazia cafunézinho, puxava a orelha, tal. Não, ou era só pancada, né? Ele era muito ruim, meu pai era muito ruim, fez minha mãe sofrer muito. Mas ele se converteu, né, irmãos? Mas antes de se converter, ele me pôs um dia sentado na mesa, ele disse para mim, você quer ser homem? Ele disse, lógico, né, pai? Ô, tá me tirando? Ele falou, então cumpra com as suas obrigações. Não deva para ninguém, tenha o rosto limpo para você entrar em qualquer lugar, para ninguém te apontar, ah lá vai um devedor. Coisa que eu aprendi com meu pai, ser um trabalhador e ser um pagador das contas. Se você está aqui nessa igreja e deve, põe o teu altar em ordem, porque não vai descer fogo nunca no céu, irmãos. Não vai descer nada. A ovelha vai apodrecer lá em cima e as madeiras vai apodrecer, as pedras vai desmontar. Põe a tua casa em ordem. Os que estão me devendo, por favor, me pague. Os que estão devendo na cantina, hoje passa o cartãozinho lá em cima. E os que estão devendo o dízimo, faça favor de acertar. Porque Jesus pode vir daqui meia hora. Amém? Igreja nenhuma salva. Pastor nenhum salva. Denominação nenhuma salva. O que salva é Jesus. É só Ele que salva. A Bíblia diz que Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E ninguém vai ao Pai pela Assembleia de Deus, pela Restauração, pela Batista, pela Quadrangular. Ninguém vai ao Pai pela Shechanoe, pela Católica, pela Apostólica. Ninguém vai ao Pai por eles. Aqueles que querem, vai ao Pai pelo Senhor Jesus Cristo. Só por Ele. Lá no livro de Gênesis nós vemos que homens construíram uma torre, não é? Torre de Babel. Muitos historiadores dizem que aqueles homens eram um tipo de animais, que eles não tinham muito raciocínio, sabe? Essas coisas de explodiu lá o negócio, e como é? O Big Bang, e aí os macaquinhos foram criando pezinho, e agora são todos de bigode, de cabelinho. Não tem nada disso não, irmãos. Eles eram homens inteligentíssimos, tanto é que eles construíram sem ter faculdade de engenharia, construíram uma torre enorme, e aquilo desagradou a Deus, porque eles estavam querendo chegar até Deus, e para chegar até Deus não precisa construir torre, só basta construir altar. Quando você olha para Betel, tem crescimento, tem fortalecimento, tem vitória. Quando você olha para o monte de lixo, que é este mundo podre que nós estamos vivendo, e você dá autoridade para ele entrar na sua vida, sabe o que aconteceu com a Torre de Babel? Um monte de ruínas. Sabe o que aconteceu com o reino babilônico? Um monte de ruínas. Sabe o que aconteceu com Jericó? Um monte de ruínas. Cada vez que nós olhamos e temos a olhar e vivemos uma vida de lixo, de altar de lixo, sabe o que acontece? Nós vamos acabar em ruínas. A igreja que se esquece de Deus e as pessoas que se esquecem de Deus acabam em ruínas. Não anda muito tempo. Fica pó em cima de pó, pedra em cima de pedra. Por isso que você vê muita gente hoje que não tem mais aquela vida que tinha, porque ao invés de olhar para Betel, o altar de Deus, olhou para um monte de lixo. Para que lado você está olhando, Igreja Restauração? Para que lado você está olhando? Para um monte de lixo ou para Betel? Que altar você está fazendo? Porque Abraão estava entre Betel e Ai. Ele construiu uma tenda, um altar aqui. Ló olhou para lá. Abraão olhou para cá. E maior dificuldade teve Abraão, porque tinha pedras e mais pedras. Mas Deus disse para ele: para onde olhar a tua vista,
eu vou te abençoar. Ele não falou, Senhor, mas só tem pedra. Ele não falou nada, ele disse, eu creio. O Ló então olhou e disse, Campinas boa, verdejante, grandes empreendimentos, cidades que dá para crescer, e acabou em ruínas. Abraão construiu altar com pedras, e a Bíblia diz lá no versículo 1, eu abençoarei e te darei a terra que prometi. Amém e amém. Amém?